Feliz sábado, irmãos! Feliz sábado! Gostei de ver todo mundo respondendo feliz sábado com uma ótima entonação. E, irmãos, eu estou também muito feliz nesse sábado por estar na igreja Adventista do Sétimo Dia, que é um povo inteligente. É ou não é? Sim. Então estamos aqui com esse propósito de estarmos aprendendo mais, porque a pessoa que gosta de ser inteligente, ele precisa estar cada vez mais o quê? Aprendendo. E estamos no melhor lugar do mundo porque estamos aos pés de Cristo para aprender. Amém. E eu vou começar fazendo uma pergunta. Qual a função de um jardim? É produzir o quê? O que um jardim produz? Flores, com certeza. E eu agradeço muito a Deus porque eu estou vendo aqui a igreja florida. A igreja está linda. Eu até tirei algumas fotos ali, porque eu não sou da época de Bel não, gente, mas um pouquinho depois de Bel fui eu que cheguei aqui também. E a gente vinha aqui, né, na igreja, e muitas vezes a gente tinha que contar as pessoas assim para acreditar que tinha 2, 3, 4, 5 pessoas. Então hoje a gente agradece a Deus, porque é através dos méritos dele, né, através do amor dele, que nós estamos aqui na igreja hoje repleta. Amém? Amém. E nós estamos continuando com a nossa semana, o último dia da nossa semana de oração jovem, tem um tema maravilhoso, irmãos. Só que também um tema triste. Antes de nós aprendermos um pouco mais a respeito desse tema, eu quero perguntar, como que é a sua vida? Israel, Aline, meu irmão aqui, Mateus, o pessoal ali de Águas Formosas, Grande Pedro, sejam todos bem-vindos à casa de Deus, ok? Agora, como que é a vida de vocês? Perfeita? Alguma dificuldade? Algum problema? Eu acredito, irmãos, que todos nós não temos uma vida perfeita. Só que eu quero apresentar para vocês 2 histórias de pessoas que teve talvez uma vida até pior do que a de vocês. Eu quero que vocês hoje conheçam a história de Beatriz e também a história de Armand. Beatriz foi uma menina que nasceu de um relacionamento rápido ali, problemático, e então, pouco tempo depois do seu nascimento, a sua mãe abandonou ela com a sua avó e sumiu no mundo. E então ela foi criada em um local de caos. Porque aquela sua avó tinha um esposo, e aquele esposo oprimia ela, violentava aquela menina, e ela sofria muito. E desde muito pequena, ela achava que a vida era só aquele sofrimento. E então eu pergunto para você, se coloque no lugar de uma criança como essa. Talvez sua vida não é perfeita, a minha também não é, mas com certeza, irmãos, a situação dessa garotinha crescendo em um local dessa forma era pior. E então nós temos que pensar da seguinte forma: o que passa pela cabeça de uma pessoa assim? Nós temos também a história de Armand. Essa história vem até no sermão e conta-se a história dele, que ele estava ali vivendo, né, na época era 1989, antes de eu nascer ainda, mas ele estava morando na Armênia e ele gostava muito da sua família. Ele tinha uma conexão muito grande com seu pai, e o seu pai sempre dizia para ele: olha só, filho, não importa o que acontecer, eu vou estar com você. E conta a história, irmãos, que houve um grande terremoto em 1989. Talvez maior do que o terremoto que tivemos há pouco tempo aí na Turquia. E para vocês terem ideia da magnitude desse terremoto, em 4 minutos o terremoto acabou com esse país praticamente. Mais de
30.000 pessoas morreram nesse terremoto. Você sabe quantas pessoas tem em Palmópolis? Não estou dizendo só na cidade não, no município todo, incluindo Jeribá e 2 de Abril. Sabe quantos? Segundo o censo é 6.000 e pouco. 5 mil alguma Aí, ó, já diminuiu um pouco, né? Infelizmente nós tivemos algumas evasões. 6.000 pessoas é todo o nosso município. E lá foram 30.000 pessoas que morreram em cerca de 4 minutos. E você sabe onde que a irmã estava? A irmã estava na escola. E quando aquele prédio desabou, aquele menino e seus colegas foram todos soterrados. Agora se pergunta, se fosse você, debaixo de escombros, o que passava por a sua cabeça? O que passaria por a cabeça nossa? Você olhar ao seu redor ali e ver simplesmente escombro, paredes, blocos de concreto. E então, irmãos, quando isso aconteceu, o pai de Armand simplesmente largou tudo que ele estava ali depois desse grande terremoto e correu para onde? Para onde que ele foi? Para a escola. No coração daquele homem, qual era o sentimento? Quem era a pessoa que ele queria mais encontrar naquele momento? O seu filho. E conta a história que ele chegou e quando ele olhou a escola, vocês não têm noção do que passou no coração daquele pai. Eu não sei se alguém aqui é pai e já perdeu um filho, ou já aconteceu um acidente muito trágico assim. Mas talvez o que passou no coração daquele pai foi muito maior. E quando aquele pai olhou ali agora para aquela situação, para aqueles escombros, ele chorou. E agora, irmãos, nós vamos introduzir o nosso tema. O nosso tema diz que amar é esperar. O mundo hoje gosta de esperar. Quantas pessoas, por exemplo, mandam mensagem para você e você não responde? Quando você responde, a pessoa já está com raiva, né? Não, eu mando essa mensagem cedo e você está me respondendo agora. Antigamente a gente mandava cartas. Alguém aqui manda carta ainda? Quem aqui mandou carta pelo menos desse mês? Levante a mão aí. Por que ninguém manda carta mais agora? Agora quem mandou uma mensagem no WhatsApp aí, hein? Levanta a mão não precisa nem levantar que... Irmãos, o mundo hoje não quer esperar. Mas o nosso tema é o quê? Eu não sei se está ali. Amar é esperar. E nessas duas histórias nós vamos acompanhar quão necessário, irmãos, quão importante é o nosso aprendizado de que amar é esperar. Eu quero que todos vocês abram suas Bíblias. Nós vamos começar abrindo primeiro Tessalonicenses, depois nós vamos para Timóteo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ver alguns versos. Antes de nós lermos mesmo, nós temos que entender a respeito de Paulo. Todo mundo aqui conhece, né, meu xará? Então nós vamos conhecer um pouquinho do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Todo mundo aí abriu? Eu gostaria que todos abrissem e vamos agora, nesse momento, pedir ao grande, ao soberano, aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, que ele venha nesse momento colocar nos nossos corações, nas nossas mentes, esse desejo de aprender, esse desejo de seguir, de servir e de ser cada dia pessoas melhores. Oremos. Pai querido, nesse momento nós estamos aqui, Pai, com a Tua palavra aberta. Tu bem sabes que nós não somos nada. E nós temos plena convicção de que sem Ti nós estaríamos perdidos, debaixo de escombro. Que nós estaríamos talvez presos em uma masmorra.
Mas o Senhor eis a luz que nos ajuda a cada dia mais ter confiança, ter perseverança e ter fé. A cada dia mais esperarmos a tua volta. Pois sabemos que nesse mundo, Pai, nós teremos aflições. Mas nós precisamos ter bom ânimo, porque assim como Jesus venceu, Ele também vai vir nos resgatar. E que nesse momento nós possamos conhecer mais, Pai, cada dia mais a respeito da tua palavra. Pois sabemos que a tua palavra, ela é eficaz. Ela é como um colírio. Ela é como um remédio. Que faz com que nós, cada dia mais, nos tornamos pessoas melhores, imitadores de Cristo Jesus. Amém. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem gostaria de ler o nosso primeiro versículo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Nós vamos até o 17. Alguém gostaria de ler o 13 para a gente? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que vos entristecedes com os demais que não têm esperança. Isso, o irmão agora o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso. Veja bem, irmãos, quem aqui não tem medo de morrer? Uma ali levantou duas, a maioria tem, tá vendo? Mas, na verdade, irmãos, a morte eterna, quem não tem medo? Agora sim, muito bem. Então, o que Paulo ele quer dizer, irmãos? Ele quer dizer para nós que essa morte terá o quê? Uma ressurreição. Porque ele fala, assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós temos que ter essa convicção. E eu quero que vocês conheçam mais a respeito de Paulo. Quem aqui conhece a história de Paulo mais a fundo, entendeu? Quem não conhece, irmãos, procure estudar. Sabe por quê? Porque Paulo, ele foi alguém transformado assim, sabe, de água em vinho. Quem não conhece a história dele, né, ali, quando ele caiu ali, Jesus apareceu para ele e disse o quê? Paulo, Paulo, por que mim? Saulo. Isso, na verdade, era Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a verdade é que esse homem se transformou tanto que ele mudou até de nome. Ou seja, ele de Saulo passou a ser chamado de Paulo. E é essa história, é esse mesmo homem. Agora eu pergunto para vocês, Paulo, ele esperava a volta de Jesus ou não? Com certeza, sim, ele esperava. E agora nós vamos ler quem leu o 14 foi o irmão ali. Quem gostaria de ler o 15 agora? Ora, ainda vos declaramos com palavras do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum, excederemos os que dormem. Isso, olha só que interessante, vamos analisar. Paulo ele falou assim, olha, vocês não se preocupem, porque todos que morrerem, eles serão o quê? Ressuscitados, transformados. E ele fala, e nós que estivermos vivos, o quê? Seremos o quê? Transformados. E isso é tão interessante porque Paulo, irmãos, ele vivia confiando que Jesus ia voltar quando? Na sua época ou talvez anos depois? Na sua época. E é assim que nós temos que ver. Mas Jesus não voltou na época de Paulo, voltou? Mas isso fez com que ele, de certa forma assim, ficasse triste ou abandonasse a fé? Não, isso que é esperar. Você que tenha convicção em Cristo vai esperar, mesmo que seja 1 ano, mesmo que seja 10, mesmo que seja 1000 anos, nós vamos esperar em Cristo. Quem vai ler agora para mim o 16? Outra pessoa aí. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada com a vida de Deus. Será dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso, olha que interessante, está vendo? Paulo está falando algo magnífico, irmãos. Nós não temos que ter medo da morte. Sabe por quê? Porque essa morte não é a morte eterna. Essa morte é um sonho, um sono. E se você morrer com Cristo, com certeza vai ser um sonho bom.
Tanto é que Paulo ele fala o seguinte: viver é quem? É Cristo. E morrer é? Quem aqui não gosta de ter um lucrozinho, né? Você comprou um negócio ali, Zé Rubens aí, ó, que é vendedor, você comprou uma coisa ali por 100 e vendeu por 150, você ganhou quanto? 50 reais de lucro, né? Então, com certeza você gosta de ter um negócio assim. Diferentemente de você comprar uma coisa por 100 e vender por 50, você teve prejuízo, ninguém vai gostar. Empresa nenhuma vai se manter assim. Por isso Paulo explica que se nós vivemos em Cristo e morrermos com Cristo, para nós é o que? É lucro, ou seja, é bom. Por isso que nós não temos que temer a morte. Apesar de que é natural que a gente tema a morte, nós temos que ter medo da morte eterna. Porque a morte eterna, essa sim vai acabar definitivamente com todo o nosso viver, a nossa esperança, os nossos sonhos. Porém, essa morte, que é um sono, pode sim ser um sonho se nós morrermos em Cristo Jesus. E para finalizarmos o 17, quem gostaria de ler? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso, olha só, Paulo fala assim, e depois os vivos serão arrebatados, é assim que ele fala? Não, ele fala, e depois nós, ou seja, ele se inclui, ele tinha plena convicção de que ele estaria ali incluso. Porém, nós sabemos que Jesus, ele não voltou na época de Paulo. Porém, nós vamos ver o seguinte, mais na frente nós vamos perceber que não é porque Jesus não voltou na época de Paulo que ele não se sentiu aguardando, assim, ansioso a volta de Jesus. Nós temos que ter essa mesma convicção que Paulo teve, aguardar da mesma forma, porque mesmo que demore um pouquinho, nós temos que lembrar que Paulo ele vai dizer o seguinte, ele combateu o quê? Um bom combate. E ele completou a carreira dele, ou seja, ele fez a parte dele. E você, está fazendo sua parte? Será que nós vamos fazer como Paulo? Nós temos aqui o exemplo, né, na igreja aqui da nossa querida irmã Tudinha, que é minha tia Tudinha, né? Ela praticamente passou toda a sua vida aqui na igreja, pregando. Talvez ela nem viveu tanto para ver essa igreja tão cheia como está hoje, né? Mas nós temos a certeza de que ela fez o quê? Combateu o bom combate. E ela completou a carreira dela. Então, mesmo que nós não presenciamos Jesus vindo nas nuvens nessa nossa vida aqui, nós temos que ter certeza que se nós fizermos o que? Um bom combate, e completarmos a nossa carreira, e descermos ao pó em Cristo Jesus, nós seremos o quê? Mais que vencedores. Agora, irmãos, voltando um pouquinho na história do Armando. Sabe o que aconteceu? Quando o pai dele, presta atenção, quando o pai dele viu aquela montanha de escombros ali, ele não simplesmente ligou para a polícia, ligou para os bombeiros, ligou para alguém, não. Sabe o que ele fez? Ele começou agora a remover. Robert Val, grande irmão Robert Val, seja bem-vindo à família. Você que trabalha com construção, uma parede, quando ela cai, é fácil levantar ela? É fácil tombar ela para o outro lado? Não. Com certeza não, mas aquele pai estava determinado. Então ele chegou ali agora, agarrou um pedaço, foi jogando ali, foi abrindo e foi tentando procurar onde que era a sala do filho dele. E quando ele chegou ali no local onde era a sala do filho dele, irmãos, e aí que ele esforçou mais e começou a arrancar. E as suas mãos ali agora começou agora a se deslacerar. E ele começou agora a tentar tirar todos aqueles escombros ali. E aí chegou alguns policiais e falou, olha, não mexe aí não. Aí é perigoso, você nunca vai conseguir tirar esses entulhos aí, esses destroços daí. Só que ele deu ouvido aos policiais? Não, ele continuou. E ele continuou por 1 hora. Por 2 horas, por 3 horas, por 8 horas, sabe, as mãos dele já estavam no sangue assim, ó, e ele não parava, e ele continuou, e ele foi derrubando, e aí alguns outros ali também começaram a ajudar ele, quando viu que ele não ia parar, algumas outras pessoas ali, alguns outros pais foram ajudando eles ali, eles foram tirando, sabe quanto tempo? Já estava ali 16 horas,
Não sei quantos aqui está acostumado a trabalhar 8 horas, né, por dia. Tem gente que nem isso trabalha. Eu mesmo não estou trabalhando nem isso. Né? Mas ele já estava com 16 horas levantando o quê? Pedras, tirando paredes, bloco de concreto ali e jogando para fora. E aí então ele continuou 24 horas sem parar. E ele, irmãos, não achou nada ainda. Ele desistiu? Não. 36 horas. Alguém aqui que é forte? O meu cara forte aqui, Tamar ali é forte. Você consegue trabalhar, Itamar, 36 horas levantando pedra e bloco de cimento? Com certeza não. Zé Filho também que é forte. Você conseguiria, Zé? Com certeza nós não conseguiríamos. Mas aquele pai, com aquele amor que ele tinha para com aquele filho, e com a promessa que ele sempre fez ao filho, não importa o que acontecer, nós estaremos o quê? Juntos. Essa era a promessa que o pai sempre dizia ao filho. E aí, irmãos, 38 horas. Depois daquele pai conseguir remover uma grande parede, ele olhou dentro de um buraquinho lá assim, onde tinha algumas crianças e o seu filho estava ali. Agora eu pergunto para você: o seu filho estava apavorado? O seu filho estava gritando? Não, irmãos. O seu filho estava tão calmo, que ele disse para o seu pai: eu sabia que o Senhor estava chegando. E eu falei com os meus colegas que não precisavam preocupar. Porque se o Senhor não tivesse morrido, logo, logo o Senhor estaria aqui para me resgatar. É esse sentimento, irmãos, que nós temos que ter enquanto nós aguardamos a Cristo. Eu sei que a sua vida não é perfeita, porque a minha não é. Eu sei que nós temos problemas, nós temos dificuldades. Eu sei que doenças vêm. Eu sei que falta de dinheiro acontece. Eu sei que dificuldades de vários outros tipos acontecem na nossa vida. Mas nós temos que ter a mesma paz, a mesma tranquilidade, aquele mesmo sentimento de que Jesus vai voltar para nos tirar dessa vida, aquele mesmo sentimento que a irmã tinha. E eu pergunto: será que nós estamos tendo esse sentimento? Será que a nossa vida está sendo assim? Agora, só lembrando para vocês a história de Beatriz. Qual era o sentimento que a coitada tinha? Vivendo agora em um lar ali, né, todo conturbado, sendo humilhada constantemente, diariamente, e ela ali sofria. Só que quando ela estava já mocinha ali, né, com seus 15, 16 anos, ela indo na casa de alguém, ela conheceu um rapaz. E esse rapaz, ele gostou muito dela. E ela então, querendo sair daquela situação, aceitou casar com aquele rapaz. E aquele rapaz tinha uma condição financeira até que boa. E ela então começou agora, irmãos, a perceber que a vida não era aquele sofrimento que ela tinha. Ela começou a perceber que a vida não era simplesmente ser humilhada, ser maltratada. Ela começou a perceber que a vida tinha beleza para oferecer. E ela começou agora a ser uma pessoa muito alegre, muito feliz. E ela amava muito aquele namorado dela, no caso já esposo dela. Só que, infelizmente, aconteceu uma tragédia. Ela foi sequestrada. E não foi por uma pessoa qualquer. Essa menina, ela foi já uma mulher, né? Ela foi sequestrada por um psicopata. E ele levou ela agora e colocou ela em uma torre abandonada, longe da cidade. E a polícia procurou ali, foi em cima, foi embaixo, e não achou nada. Então eles desistiram e disseram que não tinha como mais continuar as buscas. Só que o seu marido, ele não desistiu.
Conta a história, irmãos, que o marido dela continuou procurando e continuou as noites todas conversando com mendigos, conversando com pessoas. Você não viu algum jeito de alguém assim? Você não viu alguma coisa assim? Até que, irmãos, muito tempo depois, ele conseguiu uma pista. E naquele cativeiro, naquela torre abandonada, o único lugar que Beatriz tinha era uma pequena janela semi-quebrada. E então, por aquele buraco ali naquela janela, ela conseguia olhar. E todo dia ela levantava, pisava naquela janela ali, colocava a cabeça no buraco e pensava em se jogar de lá. E na cabeça dela, ela lembrava da infância, onde sua avó humilhava, onde o marido da avó abusava dela. E quando ela ia para pular, ela começava a lembrar de uma coisa: o tempo que ela passou casada com aquele seu marido foi um tempo maravilhoso, foi um tempo muito feliz. E ela sabia que a felicidade dele era tê-la por perto. Então, aquilo a impedia de se jogar naquela torre. E por várias e várias vezes, vários e vários dias, ela tentou fazer, de certa forma ali, aquele fim à sua vida. Porém, olha só, irmãos, o que aconteceu. Deixa eu achar aqui a quantidade de dias. Vamos lá, achei. Após 890 dias, ela sofrendo lá, o seu esposo conseguiu uma pista e ele chegou lá e conseguiu agora, também com a polícia, prender aquele homem e conseguiu trazer ela de volta para casa. E então, irmãos, ela disse para ele: o amor que você sentia por mim e que eu sentia por você me manteve viva durante todos esses anos. E eu quero perguntar para vocês, irmãos: será que cada um de vocês, se estivesse naquela situação, você pularia daquela torre? Você colocaria final à sua vida? E quando a gente desiste de Cristo, a gente está fazendo isso. A gente está colocando final à nossa vida. E muitas pessoas estão nesse mundo aí sem saber se existe alguma solução. Eu quero que você, assim como Paulo, assim como todos nós, temos essa esperança cada dia mais forte de ver quem voltar? Jesus. Vamos ler agora 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 6 e o 7. Vamos analisar, irmãos, o que Paulo escreveu. O que Paulo tem para nos ensinar através desse verso. Quem gostaria de ler? 4, 6 e 7? Isso. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Isso. Desde já, tem um restinho aí. Pode ler o 8 então, pode ler o 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, Isso. a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Olha que maravilha, gente. Vamos refletir, vamos perceber o que Paulo falou. Mesmo que Paulo ele tinha muita vontade de ver Jesus voltar nos seus dias. Só que quando ele percebeu que Jesus não voltaria nos seus dias, ele desanimou, ele abandonou a Cristo. Não, pelo contrário, no fim da vida de Paulo ele diz o quê? Combati um bom combate. O que mais? Completei, guardei. Desde já, o que está preparado para mim?
a coroa da justiça, que quem vai nos dar? Jesus, o justo juiz. E ele diz uma coisa interessante no final, ele diz, ó, não só a mim, mas a quem? A todos aqueles. Então, irmãos, essa é a mensagem que nós temos. Nós temos que aguardar a volta de Jesus. Nós temos que esperar com a mesma fé e a mesma convicção que Paulo esperou. E mesmo que você já esteja velhinho, mesmo que você já esteja de certa forma assim, cansado, mas lembra de uma coisa: Paulo, ele não desistiu. E nós também não vamos desistir. Porque Jesus, ele fez uma promessa. A promessa de Jesus é maravilhosa, porque ele diz o seguinte: o quê? Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Eu vou convidar a irmã Aline. Ela vai cantar para a gente. E eu quero que vocês reflitam na letra da música. E pensa a cada momento que Jesus, ele está ao seu lado, querendo que você espere o dia da sua volta. Nós temos que aguardar.